Bom, nesse exato momento, a gente chama a sua atenção que está em casa, você que está acompanhando o nosso programa. Qual é a dúvida que você tem? Na verdade, o que mudou? O que continua do mesmo jeito? A gente precisa dessas informações, porque são tantas e tantas e tantas informações que às vezes as pessoas ficam na dúvida. E é importante dizer que quando o assunto é tirar dúvidas, um programa de televisão com credibilidade passa uma informação mais direta, onde a gente chama esse profissional e ele esclarece devidamente o que você precisa saber. E você vai entender porque é um profissional capacitado que está aqui para lhe informar. É um membro da APAC. Você que está dentro do estado do Piauí ou até mesmo no Brasil ou fora, fica bem informado, não é isso, doutor? Isso mesmo. Muito bom. Doutor, vamos começar explicando para quem está em casa que novas regras são essas e se houve mudanças para esse ano de 2025. Certo. Eu gosto de começar a explicar pela regra geral. Sim. Tá? Porque acontece que confunde as pessoas quando a gente fala das regras de transições, certo? Por exemplo, existem pessoas que já fizeram o seu planejamento para aposentadoria por idade ou que almejam se aposentar este ano por idade. Sim. Tá? Para essas pessoas, a gente tranquiliza. Tá? Essa regra ela não houve alteração de 2024 para 2025. Então quem está no processo, iniciou esse processo em 2024 e ele está em andamento, continua como está. A aposentadoria por idade, porque continua a idade para o homem de 65 anos e para a mulher continua ainda 62, ambos ali com 15 anos de contribuição e 15 anos de carência. Só que quando a gente fala nessa regra, essas pessoas são aqueles que contribuíam antes da reforma da Previdência. Por quê? Porque para o homem, agora que deseja se aposentar por idade e que não contribuiu anteriormente à reforma da Previdência, ele tem que ter 20 anos de contribuição. Essa regra continua a mesma do ano passado. Agora, qual foi a alteração que teve, que é o que gera maior dúvida na população? É as regras de transições por tempo de contribuição. Pronto, doutor, falando desse assunto, vamos lá. As pessoas que já têm muitos anos aí de trabalho, pessoas que têm se dedicado, mas aquelas pessoas que além de estarem dentro do seu campo de trabalho, mas elas também acabam pagando por fora esse valor. Essas pessoas, elas também entram nesse quesito? Pronto. Isso se chama contribuição. Sim. Então, aqueles que contribuíam antes da reforma da Previdência, eles entram sim, eles entram na reforma. Eu vou explicar o seguinte, o que acontece. Quando a gente fala da atualização que houve de 2024 para então agora 2025, são algumas. Quais são elas? Temos a regra de transição por idade, Sim. Temos a regra de transição por tempo de contribuição, temos o pedágio, não é isso? Que gera muita confusão, dúvida nas pessoas, né? Qual é a regra mais benéfica para mim, que é o de 50%, de 100% e a soma de pontos. Então isso, a cada regra que for a específica para essa pessoa que contribuiu a mais por fora, conta sim, é computado, mas tem que saber qual é a regra mais benéfica, que é o que a gente vai, né, inclusive detalhar cada um aqui para vocês. Pronto, e aí a gente vai explicar para quem está em casa, por exemplo, as pessoas que fizeram esse investimento, mas as pessoas que trabalham em determinadas profissões, isso é algo que ainda não ficou esclarecido. A gente ouve falar, mas não tem a certeza do esclarecido. E a questão das pessoas que trabalham em determinadas empresas e que elas podem se aposentar um pouco mais cedo, relacionado ao tipo de trabalho. Isso, que seria, por exemplo, o que é exigido atualmente o PPP, né, que é o perfil profissional. São aquelas pessoas que são expostas a agentes nocivos. Então, essas pessoas que são ali o tempo especial, que como a gente fala, quando um previdenciarista, um profissional qualificado vai fazer análise de caso, porque cada caso, infelizmente, é um caso isolado, a gente não pode pegar um e usar como comparativo no outro. Sim. Mas esse tempo especial à exposição de agentes nocivos, ele faz com que você tenha realmente uma redução ali no seu tempo e se aposente mais cedo. Tá? Inclusive, uma informação relevante é que esse tempo especial, quando ele é convertido a tempo comum e somado com os teus outros vínculos, esse tempo especial ele é multiplicado por 1,4, tá? Então você tem um tempo comum maior relativamente ao tempo especial que você teve. Quando a gente faz essa conversão, a gente aumenta o seu tempo de contribuição. Então você reduz ali aquele período que você teria para te contribuir, né, para se aposentar. Então vamos explicar para as pessoas que estão em casa quais são as principais mudanças e explicar ainda sobre algumas regras. Pronto, vamos lá. Quais são elas, né?
Como eu já falei, tem a aposentadoria por idade, Sim. que são os requisitos que é o mesmo do ano passado. Mas quando a gente fala agora na regra de transição por tempo de contribuição, aí essa pega muita gente. Que é o que, na maioria das vezes, no nosso escritório, é o que a gente faz aquela consultoria, o planejamento previdenciário, né? Todo ano existe uma tabela, é tabelado. Aumenta-se 6 meses quando se passa de um ano para o outro. Do ano passado para esse, quem entra na regra de aposentadoria por contribuição, hoje tem que ter idade mínima, se for homem, de 64 anos e mulher de 59. O tempo de contribuição também aumenta, todo ano vai aumentando. Hoje o homem ele tem que ter 35 anos de tempo de contribuição, a mulher deve ter 30. E ali continua a carência o mesmo para todos os tipos de aposentadoria, que são 15 anos. Doutor, quando eu mantenho, por exemplo, digamos que eu tenha 30 anos numa empresa, 35 anos dentro de uma empresa, mas eu venho, de uma certa forma, pagando esse valor independente também. Por fora, não é isso? Por fora. Como é que fica essa questão? Quando o cálculo é feito, quando a gente vai fazer o cálculo da sua aposentadoria, que inclusive, logo a mais eu quero explicar que dentro do INSS existe, né, um simulador que o cidadão pode fazer, mas não é muito orientado, porque ele não pega tudo. Quando é feito o cálculo, a gente vai fazer as médias das suas remunerações. E a remuneração que você paga por fora, na maioria das vezes, ela é computada, é somado, entendeu? Que inclusive entra até como é feito o cálculo para a aposentadoria, porque é uma média, tá? A gente pega aquelas remunerações que você teve ao longo do período que você contribuiu, faz-se ali a média e multiplica por 60%. A gente inicia com 60% da média, é o valor que você recebe final. Então tudo isso é feito cálculo, é estudado ali na hora. Que se você quiser, eu posso até explicar um pouco mais sobre como é feito o cálculo, porque muita gente ainda tem essa dúvida. Nossa, doutor, se eu soubesse, né, que você tinha tanto desejo de explicar, a gente tinha colocado até aqui mesmo no telão para que as pessoas pudessem entender, porque parece que vocês profissionais falam, mas como é tão difícil de entender, assim como a própria contabilidade, né? Isso. As pessoas, elas ouvem, mas parece que ainda estão por fora. Eu gostaria que o senhor explicasse, olhando para essa câmera 2, para quem está em casa agora e para todos nós. Pronto, vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma dinâmica para vocês. Começa-se a contar das médias dos salários percebidos ao longo do tempo de contribuição, ele começa por 60%. Tá? Então o valor da sua aposentadoria ele vai começar pelo cálculo de 60% em cima dessas contribuições, em cima das médias das contribuições. Mas por que começa? Porque a gente pode levar isso até 100%. Um bom especialista, ele consegue identificar, ele consegue ver o tempo de contribuição que você tem, por exemplo, a mais e aumentar 2% dessa porcentagem por ano que você tem de contribuição a mais do que deveria. Vou te dar um exemplo. O homem, na aposentadoria por idade, a partir de 20 anos de contribuição, quando você obtém um requisito para se aposentar, todo ano que você tem a mais de contribuição, conta-se 2%. Então, vou dar aqui um exemplo para que fique fácil. Se um homem tem ali 25 anos nos requisitos para a aposentadoria, esses 5 anos que ele tem a mais, a gente conta 2% a cada ano, dá 10%. Então, no cálculo da aposentadoria, quando a gente pega a média dos salários e multiplica por 60, não vai ser mais 60. Por quê? Porque 60 é o básico, ele tem 5 anos a mais, então ele tem 10% a mais. Já vai ser em cima de 70% o valor da aposentadoria, então já aumenta. E isso ele pode ser até 100%, dependendo do tempo de contribuição e do valor da contribuição também que você teve ao longo desse período. O que pode prejudicar uma aposentadoria quando essa contribuição não chega da empresa até o INSS? Pronto. Isso prejudica em vários fatores. A gente tem que falar sobre esse assunto porque, por exemplo, tem empresas que elas já não existem mais. Isso. Eu digo isso porque existem pessoas que também correm o risco de não ter mais nem carteira profissional. Isso tudo eu quero que o senhor explique para quem está em casa na hora da aposentadoria. Acontece demais a gente pegar uma pessoa que quando a gente vamos procurar os vínculos dela, não consta, não está averbado no CNIS e nem na carteira de trabalho. Então tudo isso vem de processos. Ou a empresa nunca fez um depósito. O que acontece? Um primeiro problema que já acontece direto dentro do INSS. Quando você faz o cálculo, porque o cidadão ele pode fazer o cálculo lá dentro do meu INSS, tem um simuladorzinho, aquele tempo que não está averbado, ele não vai ser somado.
não conta. A não ser que ele prove, né? Isso, não é contado, não é computado, então atrasa a vida do trabalhador, do cidadão, porque aquele tempo ele não vai aparecer para fins de aposentadoria. Se, por exemplo, a empresa consta na carteira, mas não existe mais e não fez a contribuição. Aí a gente já entra com um processo judicial. Existem algumas modalidades que a gente possa fazer, né, para registrar esse vínculo, ou então levar no INSS os documentos para que comprove realmente que houve esse vínculo, que houve essas contribuições. Se a empresa não pagou, a gente entra com a ação, seja ela administrativa ou judicial, mas para que seja comprovado esses vínculos, para que não prejudique a vida do cidadão, do contribuinte. Isso pode ser prejudicado nos anos ou isso pode ser prejudicado mesmo financeiramente? Dos dois. Por quê? Quanto a financeiramente. Muitos não sabem, mas um bom especialista pode, inclusive, dependendo do caso, pegar algumas contribuições que você tem, por exemplo, tenho muitas contribuições, eu posso eliminar aquelas primeiras ou eliminar as últimas, geralmente as últimas, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho uma contribuição abaixo, um vínculo meu que eu recebi pouco, por exemplo, aquele vínculo, ele abaixa a minha média, entendeu? Eu não consigo ter um valor bom. E o bom previdenciarista, ele pode tirar aqueles vínculos para quê? Mesmo que eu tire, que eu perca aqueles valores, aqueles meses para o meu contribuinte, para o meu cliente, na verdade eu estou aumentando o valor final da aposentadoria dele. Doutor, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque existem pessoas que têm carteira de muitos e muitos anos, na sim. época que nem existia o lado digital. Isso. Hoje, com a era digital, você tem como provar muitas coisas, Sim. né? Mas naquela época não. Por exemplo, pessoas de 50, né, de 60, dos anos em 1960 e tanto, 1970 e tanto, então às vezes a pessoa pode estar prejudicada, muitas vezes até por páginas perdidas em suas carteiras. Sim. É importante também chamar a atenção dessa pessoa que está assistindo o nosso programa Sim. sobre esse quesito? Com certeza. Por exemplo, já tivemos clientes que quando fizemos aquela análise do vínculo, né? Primeiro que no CNIS, que as relações previdenciárias já não tinha. Sim. Tinha data de início, não tinha data fim. A foto influencia a primeira parte da carteira profissional? Sim. Toda a carteira ela é importante para a gente fazer Sim. o processo da aposentadoria. E o que acontece? Vou te dar um exemplo que fizemos nessa hipótese de não estar na carteira de trabalho, não estar no CNIS e na carteira de trabalho. Era um caso que, por exemplo, era um servidor do Estado. Então, existem maneiras, existem ferramentas que o advogado ele pode buscar para poder conseguir averbar esse período. A gente foi atrás de uma declaração no Estado. A gente foi atrás de comprovar esse vínculo que não está averbado da forma correta na carteira de trabalho. É como eu falei, cada caso ele é muito específico, mas tem solução, a gente tem como ir atrás. Entendeu? O que você recomendaria às pessoas que estão trabalhando e que muitas vezes estão há 20, 30 anos na empresa e não estão indo atrás de como está a real situação dela com o INSS? As pessoas devem buscar com uma certa antecedência, saber entender, porque tem muita gente que só vai buscar o INSS lá no finalzinho. Lá perto da aposentadoria. Aí não tem muitas coisas que vão ficar para... É importante você saber se as empresas estão realmente fazendo os depósitos direitinho. Como é que funciona? É essencial. Ao nosso ver, isso é essencial que o contribuinte, né, que o cliente, que ele sempre esteja atento como é que estão as suas relações previdenciárias. É muito comum chegar no escritório uma pessoa que quer fazer o planejamento previdenciário e quando a gente vai olhar o CNIS, não está constando os depósitos da empresa, né, como foi um caso, inclusive, que foi falado agora há pouco. Então é interessante, além do próprio contribuinte, de você, né, que está trabalhando, seja CLT, seja... pagando como contribuinte individual, mas que verifique dentro do seu sistema do INSS se essas relações, se essas contribuições estão lá. Porque você se programando, se planejando para ter uma boa aposentadoria é melhor do que ser pego de surpresa quando for próximo ali dos requisitos. Que inclusive a gente sempre orienta a fazer um planejamento previdenciário. Poucas pessoas, infelizmente, hoje têm essa consciência de que um planejamento previdenciário é muito importante para que você se aposente mais cedo. Sim, é possível se aposentar mais cedo com um bom planejamento previdenciário e, inclusive, aumentar o valor da sua aposentadoria. Muitas das vezes a gente acha que uma aposentadoria por idade ela é prejudicial porque eu não consigo atingir mais do que um salário mínimo, mas não. Uma aposentadoria por idade, com um bom profissional, ele consegue lhe provar que você consegue receber 3, 4, 5 mil reais. Por quê? Porque depende do tempo de contribuição, se você teve a mais, e das médias de contribuição que você está fazendo. Doutor, como é que fica a questão agora do MEI ligado à CLT? Pronto. O MEI por si só, aquela contribuição que ele faz todos os meses, já paga a previdência dele.
certo? Então, varia muito, é um pouco complexo falar sobre isso, porque tem pessoas que têm um MEI e são contratados, né? Tem as pessoas que têm um MEI e têm funcionários. Então, assim, realmente, existe alguns casos que a gente prioriza fazer uma análise documental para poder dar aquela orientação, que é o que a gente sempre orienta. Está com dúvida, não sei como é que está a minha situação, acho que estou sendo prejudicado, não sei se o MEI está me ajudando ou não, se estou pagando a mais, porque muitas pessoas, inclusive, no escritório que a gente atua hoje, que é a nível nacional, ele tem temos um nicho que são pessoas que pagam a mais do que deveria, a mais do teto. Por que isso acontece? Acontece, por exemplo, de um caso bem simples, enfermeiros e médicos. Enfermeiro e médico atuam em um hospital, outro hospital, 3 hospitais, tem mais de um vínculo ao mesmo tempo e às vezes a maioria, inclusive, Sim, não sabem que estão pagando a mais do que o teto, acima do teto. E esses valores eles não voltam para você. Esses valores eles ficam retidos no INSS até que você procure um profissional, esse profissional identifique que você está pagando acima do teto e existe sim um meio, uma forma da gente reaver esses valores. Então a gente consegue... Mas a maioria nem sonha, né? Nem sonha. Tem muitos enfermeiros, e médicos tem muitos advogados que não são especialistas no assunto para ajudar, né, doutor? Tem, realmente muito tem. Complicado. Bom, como funciona essa regra do pedágio? Pronto. 50%, 100%, que eu quero entender melhor. O pedágio de 50% e o de 100%, eles são para aquelas pessoas que tinham uma expectativa, né, ali antes, pré-reforma da Previdência, aquela expectativa de já se aposentar. Por exemplo, o pedágio de 50%, eles são para aquelas pessoas que, por exemplo, já faltariam 2 anos para vir a se aposentar, né, atingir ali os seus 30 anos de contribuição, para poder atingir o requisito e veio ali a reforma da Previdência. Para não prejudicar essas pessoas, o que é que o pedágio de 50% rege? Vamos supor, vou lhe dar um exemplo. A pessoa tinha 29 anos de contribuição, precisava de mais um para bater os 30 anos de contribuição. Então, vou ser prejudicado? Não. Você vai contribuir o período que falta e a regra dos 50%, ele pede que você cumpra mais 50% do período que falta. Então, se eu tinha 1 ano, então pega esse 1 ano mais 50%, eu vou cumprir 1 ano e 6 meses. Esse período adicional é o que se chama de pedágio. Entendeu? Então, no de 50%, eu cumpro 50% do que falta. E aí, o que acontece? É bom saber que no pedágio de 50%, existe aqui o fator previdenciário, que ele condiciona, ele reduz o valor final da sua aposentadoria. Novamente, é feito em cima das médias dos valores que você recebeu, sobre 60%, que é o valor que a gente inicia, que é o que você recebe, e vai ter um fator que é o fator previdenciário. Ele é em cima da expectativa de vida, da idade que você tem e do tempo de contribuição. Então, ele condiz, reduz o seu salário final. Já o de 100% tem a mesma linha de pensamento. Você que falta 1 ano para atingir o requisito, você vai cumprir esse 1 ano e você vai cumprir também 1 ano a mais, porque é 100%, é o dobro. Então você vai cumprir, na verdade, 2 anos, você vai se aposentar ali com 31 anos, para atingir os requisitos e entrar na regra de pedágio de 100%, só que aqui é melhor, porque você recebe toda a média mesmo dos salários que você vai receber. Os 60% você recebe a média inteira, não entra aqui a questão da redução, né, do fator. Doutor, como é que está a situação de quem é da zona rural? Zona rural é a aposentadoria que a gente, né, comumente fala, aposentadoria rural. Lá na aposentadoria rural, o que a gente sempre tenta explicar para as pessoas é que não é obrigatório você fazer aquelas contribuições, certo, ao INSS. Por quê? Porque o fato de você ser rural, de vocês trabalhar, né, contribuir ali naquela terra, naquela gleba, então você já é um segurado para o INSS, né? Você não precisa pagar o imposto, o tributo do que você excede de produção, não. Você é amparado, você precisa comprovar o seu período rural. Seja um homem ali 60 anos, a mulher 55. Doutor, tem mais informações que a gente poderia passar para quem está em casa? Eu quero que o senhor fique à vontade. Tem uma informação importante, porque existem as diversas regras, tá? E a gente poderia falar aqui, inclusive, da soma de pontos, porque a soma de pontos, todos os anos, elas aumentam 1 ponto. Assim como a regra de transição por tempo de contribuição, que aumenta 6 meses, existe a soma de pontos. O que seria isso? É tabelado, veio com a reforma, todo ano aumenta-se 1 ponto para a mulher e 1 ponto para o homem. 1 ponto em relação ao quê? O homem, quando completam 1 ano de idade, 1 ano a mais de idade, ele pontua-se 1 ponto.
Todo ano ele tem um ponto a mais. E um ano de contribuição também é mais um ponto. Hoje, porque todo ano aumenta, a tabela tá para o homem tem que ter 102 pontos, a mulher tem que ter 92 pontos. Como é que eu atingo essa pontuação para poder me aposentar? Todo ano a gente faz 2 pontos. É um ponto da idade, um ponto de contribuição. Somando-se a idade com a contribuição, deve bater na mulher 92 e no homem 102. Atingindo isso, eu consigo me aposentar pela regra de pontos. Nossa, doutora, então, de uma certa forma, isso é muito bom, né? Isso. Porque já tem pessoas aí que têm muitos e muitos anos bem próximo de se aposentar e isso soma, né? Soma a Isso idade ajuda. e o tempo de contribuição. Todas essas informações muitas vezes não chegam diretamente até nós e às vezes as pessoas não entendem por que conseguem e por que outros não conseguem. Muitas vezes por falta dessa informação, Sim. né? Deixam passar em branco, tem que cobrar. Sim. Tem coisas que é impressionante, gente, que não chega até nós se a gente não for buscar. Não é impressionante. Essas coisas que é para ajudar o contribuinte, que é para facilitar as nossas vidas, não chegam. Essas coisas não chegam, então a gente tem que buscar mesmo. Tem que ser do nosso interesse. Isso. Se a gente porque não senão for passa atrás, em branco, passa né? em branco. Eu queria muito que o senhor falasse sobre questão, por exemplo, de saúde. De repente a pessoa está ali trabalhando anos e anos, mas ela também começa a ter problemas, né, de saúde. O que pode, de uma certa forma, levar essa pessoa a uma aposentadoria, mesmo ainda trabalhando? Pronto, existe aqui os requisitos da aposentadoria por invalidez, não é isso? Que é interessante até eu complementar um pouco essa pergunta, porque a contribuição, ela não é só para aposentadoria, Sim. certo? Às vezes a gente se lesiona, causa um acidente, seja de trabalho, de qualquer natureza. Passa em branco as informações. Isso. A gente pode, a depender da situação, ser um auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade, certo? Ter um auxílio acidente, ou se a lesão ela for de forma permanente e te incapacite de forma total, aí já é um requisito direto para você ir para a aposentadoria por incapacidade. Mesmo eu não tendo esses requisitos que eu falei sobre a idade, mas você tendo aqui a contribuição, você está na carência, você está trabalhando, aí vai de análise de caso a caso. Mas com uma incapacidade permanente e total, não tenho como me recuperar, é requisito para a aposentadoria por incapacidade. Pois é, a gente tem que analisar vários pontos, né? Tem muita gente trabalhando doente. Sim. Existem muitas pessoas trabalhando doente e muitas vezes não sabem dos seus direitos. Para essas pessoas que trabalham doente, existe uma coisa que poucos profissionais hoje eu vejo que trabalham com isso, que é o auxílio acidente. Porque se você tem uma sequela, uma lesão de um acidente de qualquer natureza e voltou ao trabalho, mas aquela lesão continua, eu não consigo me agachar, ou eu não consigo, como se fosse um vigilante, eu não consigo trabalhar em pé, eu tenho que trabalhar sentado. Por quê? Porque reduziu minha capacidade, tem uma sequela, mas eu voltei a trabalhar. Muitas pessoas não sabem que você tem direito a um auxílio acidente, mesmo trabalhando. Você recebe seu salário e você recebe auxílio acidente, porque você teve uma redução de sua capacidade. O auxílio acidente ele é indenizatório. Muitas pessoas não sabem disso. Mas quem paga? O INSS. O INSS. E essa pessoa não fica prejudicada dentro do local de trabalho? Não fica, porque isso é um benefício amparado por lei. Você recebe o seu salário dentro do seu vínculo e você recebe como indenização um auxílio acidente, porque você era segurado na época. Comprovado verdadeiramente pelos médicos. Isso. Né? Tem que ser realmente algo que se comprove. Exatamente, né? com laudos, né, perícia. Pronto. Doutor, acho que a gente informou bem, né? Ainda Sim. falta alguma informação? Eu acho que no mais um conselho para quem hoje está em dúvida, Sim. né? Eu quero me aposentar, eu quero analisar como é que está a minha situação. A nossa orientação, acredito que toda a classe da advocacia, é que você procure um profissional. Porque dentro do site do meu INSS, para aqueles que querem, você pode entrar lá, tem um simulador, né, uma calculadora, ele diz mais ou menos qual é a regra que você está hoje. Mais ou menos quantos anos faltam, mas ele não vai ver qual a melhor regra para você. Porque como eu falei aqui, existem várias regras, entendeu? Existem várias modalidades até de aumentar o seu salário final. A calculadora ela não vai atrás disso, ela não consegue computar isso, ainda mais se tiver, por exemplo, lacunas, se estiver faltando ali uma data fim de algum vínculo. Procure um profissional, essa é a orientação. Doutor, engraçado que enquanto você vai falando, a gente vai lembrando de mais perguntas e vai lembrando de mais informações. Teve uma outra situação também que me chama a atenção. Por exemplo, você passou 5, 10 anos trabalhando. De repente você fica 1 ano sem trabalhar. No que isso pode lhe prejudicar caso você não contribuir? Existe uma coisa chamada qualidade de segurado. Tá? A qualidade de segurado, ela
prorroga-se a partir do momento que você cessa as contribuições. Só um ano, muito provavelmente, pelo caso que você me falou, ele ainda está dentro da qualidade de segurado. Então, se ele vier a ter um acidente de qualquer natureza, uma lesão, uma incapacidade, ele é um segurado do INSS. Ele pode vir a solicitar qualquer benefício que seja o correto para ele, né? Se for incapacidade total. Ele não vai ser prejudicado por esse um ano. Não vai. Existem mais anos que possam prejudicar? Existe, a gente consegue postergar a qualidade de segurado, né? Na nossa análise, não é nem um advogado que consegue, o advogado só lhe orienta, olha, você tem até 3 anos ali de qualidade de segurado. Então, da última contribuição, a depender do caso, a pessoa pode ter 1 ano, 2 anos ou 3 anos que não precisa contribuir. Tem muitas pessoas que, por exemplo, no salário maternidade, um acidente, acha que já perdeu o direito porque estou 2 anos sem contribuir. Mas você tem a qualidade de segurado postergada por 2 anos. Depende sempre da análise fática daquele caso. Muito bom a gente falar sobre esse assunto. E a gente quer agradecer pela sua presença. Nossa, foi maravilhoso conversar aqui com você, viu, doutor? Ficou tudo muito bem esclarecido. Quem quiser mais informações, quem quiser acompanhar vocês, a gente sabe que tem aí o Instagram da APAC, mas o doutor fica à vontade para falar também seu Instagram. Pronto, o meu Instagram é mariohenrique.adv. Caso queiram lá, a gente posta, né, no meu Instagram informações sobre o direito previdenciário, nosso escritório. Fiquem à vontade para qualquer dúvida. Muito bom. Lembrando que essa entrevista ela vai para o YouTube. Então você pode acompanhar o nosso Bom Dia News, levar as informações claras e verdadeiras, porque aqui no Bom Dia é o único programa que tem entrevistas tão importantes e longas e necessárias para que você fique bem informado.